Você já ouviu dizer que você é o que você come? Pois é, na dermatologia isso também é verdade. Eu sou o Pedro Colli, médico dermatologista, e hoje nós vamos conversar sobre a interferência da alimentação em algumas questões da pele. Estamos nos aproximando das festas de final de ano, Natal, Ano Novo, e com toda essa questão vem a questão da alimentação. Obviamente, estamos aí num período em que a gente não pode se reunir, mas a gente não pode deixar de comer, não é verdade? A questão da alimentação ela é muito importante na dermatologia porque os alimentos eles têm interferência nos nossos diversos órgãos e sistemas, e isso não poderia ser diferente com a nossa pele, não é verdade? Muitas pessoas chegam no consultório e perguntam: doutor, tem algum alimento que eu não possa comer ou que faça essa interferência nisso ou naquilo? Muitas vezes as pessoas buscam uma associação direta entre determinado tipo de alimento e uma doença específica. Isso às vezes até pode acontecer, mas isso é muito raro. Um determinado tipo de alimento gerar um tipo de doença específica, existe isso, mas de uma maneira geral, quando a gente fala da interferência do alimento na pele, normalmente a gente fala dos dois grandes extremos, que é o ganho de peso excessivo e a perda de peso excessiva. Isso interfere bastante em algumas questões cutâneas. Quando a gente fala do ganho de peso, quando o indivíduo ganha peso por excesso de alimentação, normalmente ocorre um aumento da gordura do organismo. E quando esse indivíduo ele possui aumento da gordura do organismo, muitos sistemas ficam desbalanceados, principalmente alguns sistemas hormonais. Quando o indivíduo ganha muito peso, vamos dizer que fica sobrando alguns tipos de hormônio. Esses hormônios eles acabam sendo modificados de uma maneira um pouco diferente e acabam interferindo principalmente na glândula sebácea, que é a glândula produtora de oleosidade da nossa pele. Por isso que os indivíduos obesos normalmente tendem a ter uma pele um pouco mais oleosa. Eles acabam interferindo esses hormônios no cabelo, então o cabelo acaba ficando mais ralo, acaba caindo um pouco mais, acaba interferindo esse excesso de peso em algumas doenças de pele específicas, como por exemplo, a dermatite seborreica, que é a famosa caspa por uma questão de aumento de oleosidade e tudo mais, na acne, nas espinhas, e em algumas doenças cutâneas específicas, como por exemplo a psoríase, que é uma doença que provoca muita coceira, principalmente em cotovelos, joelhos, algumas áreas específicas, e algumas descamações muito intensas. Isso tudo está muito relacionado a uma síndrome chamada síndrome metabólica, que é um conjunto de alterações do metabolismo que acarreta num monte de outras complicações, como doença cardiovascular, acidente vascular cerebral, que é o AVC e etc. né? Quando a gente fala da alimentação, o que normalmente gera esse aumento de peso e esse aumento do processo inflamatório? Normalmente o consumo excessivo dos carboidratos, que são aqueles alimentos que no final da sua digestão acabam produzindo algum tipo de açúcar, como as farinhas refinadas, os doces, as massas, tudo aquilo que possui amido, que são chamados de carboidratos. Existem os lipídios, que são as gorduras. Isso é uma coisa um pouco óbvia, a gente acaba ingerindo as gorduras e esse aumento de gordura acaba se depositando inclusive nas artérias e gerando outros tipos de complicação. E existe um extremo oposto, que é a perda excessiva de peso. Quando os indivíduos acabam se submetendo a dietas excessivas, isso é muito danoso, porque quando você faz uma dieta excessiva sem um acompanhamento nutricional adequado, você deixa de ingerir alguns elementos que são vitais para o nosso organismo. Isso acaba interferindo também na queda de cabelo, no ressecamento da pele, no excesso de descamação, fragilidade das unhas, no aspecto um pouco mais envelhecido, uma série de situações que acabam interferindo também na qualidade de vida, sem dizer, obviamente, no desbalanço nutricional, que é muito danoso, podendo gerar anemia, podendo gerar cansaço, fadiga excessiva. É muito importante que a gente mantenha um padrão de alimentação balanceado e é importante que a gente se consulte com um profissional adequado de nutrição, né, para esse tipo de orientação, mas de uma maneira geral, procure ingerir mais vegetais, fibras, legumes, verduras, tente diminuir um pouco a ingestão de proteínas,
que são as carnes vermelhas em excesso, de preferência para peixes, para carnes brancas não fritos, de preferência uns assados, e diminuir um pouco a ingestão desses carboidratos excessivos, como arroz, macarrão, massas em excesso, tentando fazer um prato bastante balanceado no seu dia a dia. A gente vai chegar nas festas de final de ano, já deixo aqui um grande abraço para todos vocês, Natal, o Ano Novo, espero que 2021 seja um ano muito produtivo para todos nós. Claro, nas festas de final de ano a gente acaba dando uma abusada, mas não se esqueça dessas dicas para o ano de 2021. Um grande abraço para vocês e que tenhamos um ótimo ano.